Bom, eu acabei o primeiro vídeo, eu acho que a gente vai pra segunda parte agora dessa história. E como eu disse no primeiro vídeo, você tem muito. Eu acho que eu vou começar de novo pela introdução. A introdução da segunda parte da mesma maneira, acontece meio que ela repete um pouco do primeira parte, que é um pouco de ação. Pra. Caralho, ação, tipo, foda. No caso, não é ação, no caso, é mais conversa normal. Eu falei meio errado aqui porque confundi. Mas é a conversa normal. Ah, detalhe importante, já que você percebe nessa segunda parte, é que você percebe que ele tem um certo gosto por ficção científica e é algo que você não vê muito em filme. Você vê um pouco, você vai ver um pouco em quadrinho, que é essa parada de, tipo, sabe quando você tem um balão de quadrinho e você sabe que tá em outra língua? Eu, tipo, porra, por que você acha que os caras estão, tipo, você tá percebendo que os caras tá falando normal, mas é uma língua, é a língua deles e tá ali embaixo, tipo, traduzido de sei lá o quê. Aquele detalhe é muito pequeno. Mas, tipo, só por estar aquilo ali, você percebe, cara, pelo menos o autor que tem uma. Tipo, cara, lembrou de botar aquilo ali. Então, acontece isso aqui. Isso, cara, mesmo que seja um detalhe ridículo, isso faz uma história boa. Porque você presta atenção que o autor tá realmente. Porra, ele tá realmente tentando criar alguma coisa. Ele tá realmente dedicado. Ele realmente pensou em, tipo, no nome da língua. E ele realmente pensou que essa língua, tipo, não é a língua que todo mundo fala, mas língua mesmo, tipo. E pra gente entender que a gente que é o leitor, que não tem uma língua padrão, isso vem traduzido pra gente. Eu acho, cara, é um detalhe pequeno, mas é um detalhe que faz uma história grande. Sim, grande. E lembra que eu falei de influência? Lembra que eu falei de... Eu falei de influência, eu falei na primeira parte, eu acho que eu falei. Bom, é uma influência que você percebe assim de cara, ficção científica, porque nosso autor é também fã de quadrinho. E fã de quadrinho bom, pra falar a verdade. A gente tem uma puta influência clara, não só dele, mas desse. Acho que eu posso pegar por exemplo, dessa linha de autores que no caso, não prometi não foi direto, não foi intenção dele ter influência desse autor. Mas eu acho que veio, por exemplo, de livros de ficção científica da primeira leva. A primeira leva de livros de ficção científica, eles tentavam fazer um pouco disso, que é você fazer meio que uma explicaçãozinha mais científica mesmo, tipo, algo mais detalhado, um infográfico. Acho que eu falei de infográfico, vocês lembraram alguém. Sim, Jonathan Hickman, meus amigos, o famoso Jonathan Hickman. Cara, você percebe, você lê isso, você fala, caralho, isso veio de algum quadrinho de Jonathan Hickman. E caralho, isso claramente uma puta influência pra essa porra de história. Porque você tem um fudendo, não posso dizer infográfico, porque infográfico, mas tipo, uma listagem, tal, e uma explicação, e isso vai acontecer de novo um pouco mais lá pra frente, um pouquinho mais pra frente, que é uma listinha, nem que seja um pequeno arquivo, talvez uma explicação no meio da história, só pra te situar mais no universo. Lembra que eu falei da porra da primeira parte, que o universo é bem construído ao longo da história e não te entrega tudo de cara? É isso. É você não entregar, tipo, explicar, ah, não, nossa, o rei é o mais forte, os guardas são isso. Não. É você lançar uma. Nem que seja um ranking de poder. Foda-se. Mas, tipo, isso faz uma história não te, tipo, ser boa, porque ela não te entrega tudo. Ela vai te entregando partes por partes. E, cara, vai por mim. Isso pra uma história, principalmente de ficção científica, porra, barração, isso te faz algo foda. Cortou a história no meio. Foda-se que cortou a história do meio, caralho. Isso faz um negócio foda. Ah, não, parou. Tipo, necessariamente. Isso é um bom truque narrativo também. É que às vezes você precisa cortar algo no meio. Ou necessariamente você não sabe o que fazer, então você coloca algo no meio pra meio que dar uma pausa entre cenas, que é o meio que acontece aqui, tipo, tá dando uma narrativa, você dá uma informação e aí começa outra narrativa. Então, tipo, não, se fosse. Às vezes são informações inúteis, tá ligado? Então, tipo, porra, não é uma informação inútil, é algo que constrói o universo aqui. Tá quase como uma pausa. Quando você tá entre fases, vem aquela pausa de informação útil, tá ligado? Tipo, porra, tiver um bagulho, tipo. Aperte X, tipo, informação de joguinho. Você vai acho que entendeu. Nossa, eu tô misturando pra caralho agora, eu estou falando um monte de coisa aleatória. Mas vocês entenderam, e por isso que eu acho que essa segunda parte é uma das melhores até agora, porque você tem quatro. Mas foda-se, a primeira temporada está boa.
dessa primeira temporada, no caso tem 4 partes, essa aí é que eu posso chamar de primeira temporada, mas, tipo, é algo, cara, isso faz uma história. São detalhes, e algo, falando de detalhes, não posso chamar de detalhe porque é desenvolvimento do personagem, mas tem, no caso, um diálogo entre, o Dylan Richard, não sei se é Richard, ou Richard, ou Dylan, mas, tipo, é algo que também te vai te explicando um pouquinho do universo, explicando um pouquinho dos personagens. E não precisava entregar, tipo, ele não entregou, tava de, não, porra, falou tudo, não. Tipo, falou umas coisas, porra, caralho, o poder do cara é esse. E não explicou. É algo como, vou dar um exemplo que o autor gosta, foda-se. Hunter x Hunter. Talvez o autor me xingue porque eu talvez esteja um pouco errado. Mas Hunter x Hunter, por exemplo, ele te mostra o poder do personagem, você vai ter que, tipo, subentender o que ele poder é de primeira. Depois, lá na frente, ou talvez, tipo, uns 2 arcos depois, ou um arco depois, o próprio personagem, ou talvez o outro personagem que conheça aquele personagem, vai explicar o poder dele. Mas até aquele momento você vai ter que entender que aquele poder é. Ou pelo menos usar os detalhes que te deram pra entender o que ele puder. Isso, meu amigo, isso é foda. Eu vou falar muito foda pra essa história, mas isso é foda. Por quê, Pedro? Fácil. O que te faz ser atraído por um personagem misterioso? Os detalhes. E os detalhes... Quando você não conhece um personagem, ou quando você não conhece ele diretamente, os detalhes dele te atraem muito. Tipo, os poderes, a aparência, o que ele é, ou o background dele te atrai muito, porque você não conhece muito dele. E quando você apresenta, por exemplo, ele fala no caso, é aquela coisa dos... Sim. É o poder, no caso, de memorizabilidade. Porra, ele precisa explicar necessariamente como funciona essa porra toda? Não. Mas, tipo, caralho, tipo, você pensa, porra, esse poder é foda. Mas, tipo, como funciona? Como deve funcionar, tipo, necessariamente certinho? E isso atrai você pro personagem. Tipo, nem que seja um pouco, mas, tipo, porra, deve ser legal como é que funciona isso. E é algo que essa história tem boa, interessante, meio que spoiler do futuro, talvez, que os personagens têm criatividade nos poderes. Isso vem um pouco também de influência de Hunter x Hunter e de outras obras que tentam se diferenciar de personagens que têm superpoderes, que são poderes diversos. Tipo, Boku no Hero, por exemplo. Eu vou citar Boku no Hero, que é uma obra que eu gosto. Você tem essa parada de poderes um pouco mais diferente do que o padrão. Tá, tem poderes muito padrão, mas tem poderes muito pouco diferentes do padrão. E quando você entende, quando o poder foge do padrão, você começa a não entender ele muito bem. Tá, até o ponto que você é explicado, mas você começa a não entender ele de cara. E tipo, você não precisa. Às vezes você precisa de uma explicação, porque é poder mega complexo. Foda-se. Tipo os poderes de Kuroko no Basket lá. Um poder aleatório, mas roubadão. Mas às vezes só você ver o personagem fazendo isso ou comentando sobre esse poder é algo interessante. Eu acho que eu fugi um pouco da pauta, mas tudo bem. Eu queria comentar, sim, no caso, eu comentei também sobre essa narrativa de cinema também volta um pouco nesse capítulo. É algo que você percebe que o autor tem, que é algo meio que o roteiro para um cinema, que ele vai bem detalhado. A questão, tipo, de onde se localizar. Eu falei disso na primeira parte, mas eu voltei aqui porque o autor sabe fazer isso bem, cara. Vai por mim, o autor sabe fazer isso bem. Que é te localizar onde você tá. Poucos atores conseguem fazer isso até, como eu disse. Eu não tenho exemplo, mas Afonso Solano. Afonso Solano é um cara, tipo, o escritor do Espadachim de Carvão e o cara do podcast e do canal do Matando Robô Gigante. Ele é design gráfico. Porra, Pedro, o que isso é importante? Ambiente. Quando você conhece o ambiente, por exemplo, você consegue explicar pra uma pessoa que ela tá nesse ambiente por detalhes. Esse autor dessa obra, por exemplo, ele não é formado em design gráfico nem fudendo porque ele é jovem, tipo 17 anos. Mas ele sabe te explicar onde você tá. Não necessariamente ele precisa explicar todo o ambiente, mas tipo, ele sabe te colocar no ambiente. Ele sabe, tipo, dizer, cara, você tá aqui. Entendeu? Às vezes se sente um pouco perdido. Um dos autores um pouco velho que faz isso, eu não sei se eu tenho um livro aqui agora pra puxar.
Foda-se. Jorge R. O cara do Game of Thrones não é um exemplo pra isso, porque o cara gosta de dar detalhe pra porra toda. Dá detalhe até demais. Isso estraga uma obra. Tipo, o cara detalha a porra de um bolo por 20 páginas. Pra quê? Mas um dos autores que sabe fazer isso é o Tolkien, do Senhor dos Anéis. E do Hobbit. Ele sabe muito bem se colocar no ambiente. E é algo meio que esse autor tem. Então, eu queria ver um pouco mais disso trabalhar numa batalha. Tipo, encenação de batalha, eu gostaria muito. Vai ter, tem no caso, tem pra caralho, tem uma boa aqui, tem uma boa. Tipo, tem uma boa, vocês deveriam ler. Cara, eu quero muito que o autor deixe de disponibilizar essa merda, porque tem umas boas aqui. Eu queria ver mais no caso. Provavelmente vai ter mais, vai ter. A gente sabe que vai ter mais, porque o autor não criou essa porra bem criada. Pra deixar, não vai fazer pouca batalha, pra fazer pouca batalha, apesar de que o autor gosto de desenvolver os bagulho antes, tá? Mas a gente percebe que eu queria mais essa parada de contextualização da batalha, de ambiente numa batalha, que o autor sabe fazer bem. Então, viu? De novo, é algo que o autor sabe fazer bem e a gente quer mais. Tipo, deixa aquele sentimento de quer mais. Eu acho que essa foi o comentário sobre a segunda parte. Eu não vou tentar dar pouco spoiler possível, vou falar, tipo, bem pouco. Eu acho que eu não vou comentar sobre personagens, porque eu só tô falando esses detalhes mesmo, sobre cada um. Não vou falar muito porque eu quero que vocês leiam. Talvez só o autor esteja vendo isso, mas eles já sabem, então eu não preciso comentar, então foda-se. E eu acho que até a terceira parte. Nossa, esse foi um vídeo longo. Talvez a terceira parte seja mais curta, então até.